Olá, como vai? Tudo bem? Hoje vamos trabalhar o tema da inviolabilidade domiciliar. A casa é asilo inviolável do morador, ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento, salvo naquelas hipóteses constitucionais que iremos analisar aqui e observadas as restrições no que digam respeito à efetiva motivação para essa entrada. Bom, se a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, existem essas exceções constitucionais expressas que dizem respeito a flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por ordem judicial durante o dia. Por determinação judicial durante o dia. Bom, o que é casa? Quando a Constituição menciona que a casa é asilo inviolável, nós temos que dar uma interpretação ampla. Uma interpretação ampla porque os direitos fundamentais devem ser interpretados de maneira ampla, para que eles alcancem a máxima efetividade constitucional. Casa não se restringe àquele imóvel de um andar só, de 2 andares, pequenininho, com uma árvore do lado, um pé de maçã e etc. Não, não é aquele conceito de casa. Casa é muito mais amplo do que isso. Casa envolve o apartamento, envolve o trailer, envolve qualquer lugar em que a pessoa se sinta apta a desenvolver a sua vida privada. Qualquer lugar que seja um refúgio do sujeito para que o restante da sociedade não alcance aquilo que acontece na sua vida privada. Então, esse refúgio chamado de casa também, como disse para vocês quando expliquei a vida privada, ele alcança o local de trabalho, dependendo da disposição desse local de trabalho. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um trailer irregular, ele é a casa de alguém? É. Uma coisa é a polícia não poder invadir esse trailer em que a pessoa não comete crime nenhum, em que não há nada de errado lá dentro, mas ele está num lugar irregular. Ou um barracão construído de maneira irregular, um barracão que não paga IPTU e etc. Em nenhuma dessas hipóteses, a casa pode ser violada, porque isso não é necessariamente crime. Não existe ali nenhum flagrante. Mas quando ocorre um flagrante em qualquer dessas situações, por mais chique que seja a casa ou o apartamento, etc., haverá possibilidade de invasão forçada, invasão coercitiva por parte do Estado. Então, não importa a regularidade da construção. Isso é outra coisa, se ela vai ser demolida. E, aliás, para demolir não precisa nem entrar na casa, né? O que importa é que essa casa, por mais que seja irregular, ela não pode ser invadida. De papelão, se ela consegue evitar que autoridades públicas entrem na intimidade ou na vida privada de alguém, ela é considerada casa para todos os fins e efeitos. Outro ponto importante. Vamos colocar numa outra tela só para eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou voltar nessa aqui, ó. Imagine o seguinte. Isso daqui é um grande supermercado. A televisão inteira é um grande supermercado. Essa parte aqui, ó, vermelha, é a parte que fica aberta ao público. É onde estão as prateleiras, é onde estão as mercadorias, os caixas e etc. Ora, o supermercado, por natureza, é um local aberto ao público. Entretanto, quando você vai caminhando pelo supermercado e chega aqui no finalzinho, vai ter uma porta aqui embaixo, aqui escrito assim, entrada restrita aos funcionários. Ou, não entre se não for convidado. Ou alguma coisa com esses termos próximos. Pois bem, neste momento, aqui dentro, na parte branca, funciona o quê? Funciona o escritório. Quando o dono do supermercado coloca essa restrição, aqui é para o público, aqui não é para o público, significa dizer o quê? Significa dizer que aqui ele quer resguardar a sua vida privada para trabalhar tranquilamente com os seus demais funcionários ali, isentos da intervenção da sociedade em geral. Isso acontece numa farmácia, num supermercado, numa clínica particular e etc. E acontece também num escritório de advocacia, que geralmente não terá esse formato aqui. O escritório de advocacia geralmente terá apenas este formato branco aqui. Ou seja, a porta do escritório de advocacia, que é a sua porta de entrada também daqui uns dias, quando você estiver com a sua carteira, né? A pessoa entra aqui e os documentos do advogado estão protegidos pela inviolabilidade domiciliar. Arthur, mas é um escritório, não é uma casa. Sim, mas é um local de refúgio onde ele quer desenvolver a sua atividade profissional desvinculado do restante da sociedade, ok? Bom, existem hipóteses de entrada no domicílio sem o consentimento do morador. Porque se for com o consentimento do morador,
Não estamos falando de invasão domiciliar, estamos falando de um convite, tá, para o ingresso. Quem é o morador que autoriza esse convite? Qualquer um da casa. Pode ser o dono da casa, o proprietário, pode ser o locatário, pode ser o empregado doméstico, a empregada doméstica, todos eles podem autorizar a entrada no domicílio e isso não se configura uma invasão domiciliar. O que eu quero saber são as hipóteses de entrada sem o consentimento do morador. Essas hipóteses de entrada sem o consentimento do morador levam justamente a 4 situações. O flagrante delito, que é uma situação em que, naquele instante, está ocorrendo um delito dentro daquela residência, dentro daquela casa. Se está ocorrendo aquele delito naquele momento, qual tipo de delito, Arthur? Por exemplo, quem já assistiu o filme Meu Nome Não é Johnny, vê lá que o Johnny está embrulhando ali, junto com seus amigos, embrulhando papelotes de cocaína, né? Aquele domicílio não está protegido pela inviolabilidade domiciliar, porque ali dentro estão praticando uma atividade ilícita e a polícia, a autoridade pode invadir para resguardar um outro direito aqui. Então, neste caso, o domicílio não está protegido na medida em que a pessoa abusa de um direito fundamental para a prática de atividades ilícitas. Outro exemplo, né? O caso ficou famoso da menina Eloá, em que ela foi sequestrada pelo namorado, passou ali 2 dias, salvo engano, 3 dias sequestrada por ele junto com uma amiga, e a polícia, em determinado momento, né, resolveu invadir a casa, né, resolveu invadir o domicílio. Claro que poderia. Essa situação de sequestro leva exatamente àquela quebra da violabilidade domiciliar, na medida em que alguém está praticando um delito. E não só por isso. Não só por isso, porque neste caso ainda encontra a situação número 3 aqui, que é a do prestar socorro. O prestar socorro pode ser em razão de um terceiro contra o morador ou pode ser em razão do morador sozinho mesmo. Imaginem vocês, um senhor está lá na sua casa e de repente ele começa a pedir socorro. Ele começa a gritar, ou você escuta um barulho muito grande na casa dele, você pode ir até lá tentar salvá-lo, por exemplo, de um infarto, de um AVC que ele está tendo? Pode. E depois ele não pode alegar, você entrou na minha casa, invadiu meu domicílio, eu gritei socorro por reflexo, não era para você vir, e etc. Pessoal, atenção. Todas as vezes que um direito fundamental vai ser violado, deve-se agir com a prudência necessária. Até no grito desse senhor, nós temos que observar se realmente há um pedido de socorro. Porque se ele começa a gritar, socorro, socorro, ô socorro, pode ser a mulher dele que chama socorro, né? E caricaturizando dessa maneira, eu mostro para vocês uma outra situação. Suponhamos você mora lá no 15º andar e vê que o seu vizinho de baixo solta uma fumaça incrível do seu apartamento, com um cheiro estranho, ouve umas músicas com alaridos e etc. E você liga para o Disque Denúncia para a polícia. A polícia não quer nem saber, já chega chutando a porta, invadindo o cativeiro e tal, pega esse sujeito, joga ele no corredor do prédio. Quando joga no corredor do prédio, aquela cena que você assiste, você vai ver o seu vizinho, ele é Hare Krishna, ele queimava uns incensos e ouvia umas músicas budistas ali, Hare Krishnas e etc., indianas, para simplesmente praticar o seu culto religioso. Então, a prudência da polícia é que leva muitas vezes a chegar em situações que lhe é possível, na porta de um barracão onde foi denunciado que tem o tráfico de entorpecentes, ela vai lá, quebra o encanamento, coloca uma rede, né, chama pega, coloca uma rede para quando o traficante jogar as drogas na rede de esgoto der descarga, a polícia vai lá na porta, bate na porta, posso entrar, cidadão? Por gentileza, o senhor me autorizaria a entrada no seu cativeiro? E o traficante diz, pois não, pode entrar, o senhor está muito bem-vindo e tal. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer, mas a polícia, com prudência, já verificou, já constatou, investigou que ali há, de fato, uma prática ilícita de um crime, né? Há um crime em si. Então, nesse caso de flagrante, a polícia pode invadir com prudência, né, já constatado, já investigado, etc., para que coíba-se o delito. É uma violabilidade domiciliar autorizada pela própria Constituição em caso de flagrante delito. Outra situação importante também, em que um bandido faz um assalto e pula no muro de uma casa. O policial correndo pula atrás. E aí ele pula outro muro. O policial correndo também pode pular.
Vários domicílios são violados nessa busca aí, nessa perseguição. Isso, há alguma ofensa aos moradores? Há, mas é uma ofensa suportável e que o direito constitucional não considera ilícita. Por quê? Porque aquele que está em fuga está levando consigo o flagrante. Por onde ele vai andando, ele vai levando consigo o flagrante, tá certo? O desastre. O desastre é uma situação geralmente associada a causas naturais ou a causas humanas de controle irreparável. Por exemplo, um incêndio, né? Por exemplo, uma enchente. Por exemplo, um desmoronamento. A pessoa pode sim entrar na casa da outra para salvar as pessoas que estão lá ou até mesmo seus pertences. E depois o dono da casa não pode reclamar dessa invasão. A determinação judicial é uma última causa em que nós não verificamos um risco iminente. E se nós não verificamos um risco iminente, ela tem restrições para acontecer. No flagrante, no desastre e no socorro, todos eles podem acontecer a qualquer momento, porque nós não escolhemos o momento em que precisaremos do socorro. Mas, no caso de determinação judicial, ela só pode ocorrer durante o dia. Um juiz só pode ordenar a invasão domiciliar durante o dia. E o que é dia, pessoal? Não é porque ele assinou o mandado ali para o dia, 23 de dezembro, que pode ser cumprido durante todo o dia 23 de dezembro. A interpretação que se dá aí é outra. Dia, na interpretação da Constituição aqui, é uma palavra que designa o critério astrofísico. Olha que coisa chique, o critério astrofísico. Dia aqui tem a ver com o movimento dos astros. Ou seja, não é o dia X de dezembro, é o dia enquanto é dia, contrário de noite. E aí, e esses termos não são meus, são do Supremo Tribunal Federal, o dia é determinado entre o alvorecer e o crepúsculo. Agora ficou chiquérrimo, né? As meninas lembraram aí do crepúsculo e tal. Lembre-se, do nascer do sol ao pôr do sol, enquanto há luminosidade, a fim de que aquela decisão judicial não seja cumprida no momento de covardia, no momento em que o sujeito está no repouso da sua casa, do seu lar, e, portanto, ele não poderia ser incomodado nessas situações. É isso, pessoal. Ficamos aqui falando sobre a invasão domiciliar. E até um próximo encontro.